Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos, pessoas especiais que estão aí do outro lado nos escutando. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa noite, né? Começando mais um Conexão Espírita. Eu me chamo Tayane, né? Estarei aqui com você para conversar um pouco, né, sobre as lições espirituais da festa junina. Mas antes, vamos dar aqui meu muito obrigada ao Garden Mercantil, né, que é o nosso patrocinador, né, o nosso apoiador, a Loja Criativa, a L Arte Artesanatos e a Presentes e Companhia. Né, vocês, se puderem seguir essas lojas, né, curtir, comentar lá nas redes dela, comprar dessas pessoas, né, apoiem quem nos apoia. Né, é isso que eu peço. Então, muito obrigada às nossas patrocinadoras queridas e muito boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, amigos que acompanham o Conexão Espírita. Que alegria, mais uma quinta-feira estarmos aqui reunidos, né? E hoje, em um tema também muito bacana, vamos falar aí sobre essas lições espirituais que a gente vivencia nesse período de festas juninas. E mando aqui o meu abraço para os nossos amigos que nos apoiam também, né? O pessoal do Lar de Carla, o Portal do Magnetismo Humano e o Grupo de Estudos Verdade e Amor, o GEVA. Um super beijo para vocês, nossos parceiros. Pessoas maravilhosas. Gente, hoje é dia de São João. Aliás, hoje é véspera de São João, né? Esse dia aí, que aqui no interior do Ceará é bastante comemorado, né? É um feriado católico, mas como a nossa sociedade ela tem essa base católica, né? Que vem lá dos primórdios, né, de quando fomos colonizados pelos portugueses, que trouxeram a fé deles, né, e que impuseram essa fé a todos. E aí, nós hoje comemoramos o São João, né? É um costume, né, já faz parte da nossa tradição, e algumas pessoas nessa mira dizem assim, a gente espírita não comemora São João. Espírita que se preza, eu já escutei isso. Espírita que se preza não comemora São João. E aí, eu fico me perguntando por quê. É tão bom comer pamonha perto da fogueira. Tá, a gente vê, né, assim, que essa festa junina, ela é uma tradição. É uma festa cultural que já foi implantada aqui no país, né, em que nós escolhemos para essa encarnação. E aí, como festa cultural, folclórica, né, que reúne aí essa mistura de religiosidade por conta do catolicismo, também tem aí as histórias, né, das origens da Europa, também tem as misturas aqui do Nordeste mesmo, uma festa muito alegre, cheia de animação, né, porque é manifestada através de danças e de comidas, como você colocou, muito gostosas. E a gente vê também que ela ganhou um espaço muito grande, porque é uma maneira também de reunir as famílias, de reunir grupos, quando a gente vê na nossa cidade mesmo, né? As escolas se reúnem para fazer o seu arraiá, que é a oportunidade também de colocar ali essas comidas típicas para reunir a família, para reunir os alunos, para reunir os grupos, e aí também uma maneira de arrecadar dinheiro para melhorias na escola, e a gente vê muitas comunidades, muitos grupos, até amigos mesmo se reúnem para fazer o arraiá. E aí vem essa questão, como você perguntou, né? Será que o espírita pode participar? O que é que o espírita faz numa situação como essa, né? E a gente sabe que a doutrina, ela coloca muito essa questão de que a gente não deve se apegar às questões exteriores, né? E para o espírita, pelo menos assim, nas bases que eu vi e o meu entendimento como espírita de muitos anos,
é uma festa. Que é lógico que a gente pode sim aproveitar, a doutrina espírita não tem essas proibições, né? Sempre alertando, é lógico, a nossa conduta para evitar excessos, para evitar situações que venham a trazer consequências ruins para nós, mas isso não por conta da festa, e sim em todas as situações, em todas as outras festividades que a gente tem, como carnaval, como outros momentos também, né? Evitar esses excessos, ter cuidado, ter equilíbrio. E é uma festa tradicional, né? O E é bom excesso a gente tem que evitar no dia a dia, em né? todos Perdão, os te cortei. momentos, isso. Né? É como a doutrina sempre fala, né? Essa questão dos excessos, a gente deve evitar mesmo, para uma questão nossa, independente de ser um período de festa, né? E a festa junina, a gente sabe que são celebrados aí, essa parte católica, né? São 3 santos muito populares e que, para a doutrina, são espíritos muito iluminados, que tiveram missões muito importantes aqui no planeta. E é justamente isso, assim, que a gente quer trazer hoje, né? Essas lições espirituais desse tempo, né? São Sim. santos católicos, mas são espíritos. Para a doutrina espírita, são espíritos que tiveram sim sua missão, que cumpriram muito bem e que deixaram ensinamentos que precisam ser conhecidos, ser relembrados e ser copiados, né? Sim. Ser novamente colocados em prática por nós que aqui nos encontramos, né? Sim, sim. E apesar de termos realmente muita críticas, digamos assim, né? A doutrina católica, nenhuma dessas críticas tira o mérito dos chamados santos, Os né? santos, isso. E desses espíritos que vieram, que tinham uma missão especial, que cumpriram essa missão especial e que deixaram aqui lições para a gente. A gente pode ir olhando a vida dessas pessoas, encontrar situações em que, poxa, se fosse eu não faria assim. E se inspirar, né? Hoje que a gente vive num mundo onde as mídias sociais têm muitos influenciadores, né? Por que não nos influenciarmos também, né? Na vida dessas pessoas, né? No exemplo. E aí, falando de centro espírita, né? De centros, de casas espíritas, a finalidade dessa instituição é desenvolver ali o amor, né? Desenvolver o amor fraterno, a caridade e o espiritismo. E aí, como é que faz isso? Geralmente, as casas têm 3 aspectos, né? Que é o de promoção da pessoa e da saúde, e um educandário, né? Uma escola e templo. Então, além do religioso, tem a questão da educação e da promoção da pessoa. E o que é que se faz, gente, né? Hoje em dia sem dinheiro? Nada. Né? Então, as casas espíritas fazem, sim, arraiás e festas e quermesses. E aí, tem muita gente que critica isso, né? Mas aí a gente precisa ver que, primeiro, há um estreitamento dos laços entre a comunidade e a casa espírita, porque a casa é feita de pessoas. A gente precisa lembrar que, se ficar fechado num grupo de X pessoas, nós somos mortais. E essas pessoas, uma hora, não estarão mais aqui e vai acabar o trabalho. Né? Nós precisamos estreitar esses laços com a comunidade. E a festa junina é uma ótima oportunidade para isso. Né? E, além disso, pode ser com uma visão de caridade e solidariedade, né? Angariar fundos para casa, alimentos para doar para as famílias. Né? As casas geralmente têm o seu pão, tem a doação de alimentos. Tem evangelização infantil, quando a casa, né, tem um trabalho ativo, tem muita coisa. Então, gente, vamos deixar um pouquinho o nosso preconceito com essas festas católicas. Temos as nossas críticas, a doutrina é válido, todas as críticas que nós temos à doutrina é válido, mas se a gente tem uma oportunidade de angariar fundo, de ajudar o outro e de ainda dançar um forrozinho e comer uma pamonha perto de uma fogueira, não tem nada não, minha gente. Vamos. E me chama, pelo amor de Deus, me convida. É justamente essa questão, né? A doutrina, ela trabalha essa parte pessoal para que a gente tenha consciência de como ter nosso comportamento em todos os momentos. E uma festa como a festa
junina, a gente sabe que é uma festa que traz alegria mesmo, que traz contentamento, é uma festa esperada demais. E assim, fazendo até uma referência, o carnaval também é uma festa popular que é muito esperada, mas o que que a gente avalia? Né? No carnaval, normalmente, acontece um pouco mais de desregramento. As festas juninas, elas são festas mais familiares, né? Que as pessoas usam os trajes, é o momento assim que o xadrez e as estampas mais aparecem, que colocam as vestimentas, trazem, né, chapéu, fazem tranças e é uma festa mais de alegria para brincar. E normalmente a gente vê famílias se reunindo, né? Famílias se juntando para ter aquele momento ali e assim como nas escolas que eu tinha falado, as casas espíritas, os grupos, geralmente eles fazem porque é uma festa que traz alegria, né? Que traz o bem. Sim, deixa eu dar boa noite aqui ao povo. Boa noite, Bruno, Lidu, dona Lidu. Que bom que a senhora está aqui, dona Lidu. Ela estava sem poder assistir ao vivo. Portal do Magnetismo, boa noite. Marli Terezinha, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Eita, menino, que chique. Obrigada, viu, pela audiência. E Naíse Cruz diz boa noite, meninas lindas. Naíse, lá de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Menina, a gente tá muito internacional. Regiane Maria, lá de Teresina, boa noite, Regiane. Dona Lidu diz assim, acredito que a presença espírita nesses locais é uma oportunidade de dar um bom exemplo. Né? A gente tem essa oportunidade diariamente, né, Dona Lidu? Portal do Magnetismo Humano, Wagner Marques, lá de Campina Grande. Sou nordestina, então amo a festa de São João. Não, e de Campina Grande, amigo, você tem que amar mesmo, viu? Com certeza. Ou você ama, ou eles fazem você amar, que é um mês inteiro de festa, né? Dauler, querido Dauler, que é lá do Rio de Janeiro. Todo mundo que eu tô sabendo de onde é, eu tô dizendo, viu, gente? Boa noite para vocês. Arthur Félix tá por aqui pelo Facebook. Roberto França tá por aqui. Fabiana Silva também. Roberto, lá de Guarulhos. Chique. Eu acho chique demais vocês. Armaria. Então, falando, né, da questão das lições propriamente ditas, né? A gente tem os 3 santos. O primeiro, que é comemorado dia 13, logo depois do Dia dos Namorados, é Santo Antônio. Né? Ele é tido como o santo casamenteiro. O pessoal judia do pobre do santo, bota dentro de copo d'água de cabeça para baixo e faz porque o povo quer casar, né? E o que a gente pode tirar de lição de Santo Antônio? Primeiro, era um homem, né? Onde a gente pesquisa a história dele, a primeira coisa que a gente encontra é que era um homem gentil, né? Que era um homem muito caridoso, que se preocupava com os outros. Se isso não for um bom exemplo, né? Não tem quem vai ser um bom exemplo. E aí, a história, né, dele conta que ele tinha um grande poder de oratória e uma energia muito forte ao pregar. Inclusive, alguns registros de pessoas que estavam curadas, que estavam com algum problema e que, ao chegar perto dele, algumas pessoas rasgavam as vestes dele para levar um pedacinho para casa, para passar no doente. E aí, porque isso ajudava as pessoas a curar. A gente sabe que muito energia da própria fé da pessoa, né? A fé faz isso, acreditar mesmo. E muito também da energia, né, do magnetismo de Santo Antônio, né? Que ele conseguia desprender dele mesmo só com as palavras. Né? Algumas pessoas só de ouvi-lo se curavam. Então, é um magnetismo muito forte. Né? E a gente consegue perceber nessa história específica de Santo Antônio, né, que o magnetismo ele existe em todas as religiões. Né? Ele era um frei católico da Ordem dos Franciscanos. Então, ele era católico, mas o espiritismo está lá também, na forma do magnetismo que ele utilizava sem saber que estava utilizando para curar aquelas pessoas. Então, a gente consegue perceber. Ah, Tayane, mas se você disser isso para um católico, ele não vai concordar. Tá tudo bem. Ele não precisa concordar comigo. A questão é,
nós, eu e você que está aí do outro lado, que conhece o magnetismo, que conhece o espiritismo, vai olhar para essas coisas que ele fazia e vai saber que aquilo não era um milagre, não era sobrenatural, não era coisa de outro mundo, mas que ele tinha essa capacidade. E isso é muito incrível, porque eu não tenho, por exemplo, né? E muita gente não tem esse dom, tanto que ele é especial, ele ficou marcado. Então percebe como essa missão dele é bonita, não é? Sim. E também conhecido como o padroeiro dos pobres. É a outra lição também, que além dessa parte da cura, né, desse poder que ele emanava pelo desejo sincero mesmo de ajudar, ele também tinha esse olhar para aquelas pessoas que necessitavam, né, aquelas pessoas que precisavam do amparo, seja ele espiritual, seja ele material. Ele tinha também essa força dentro dele e ficou conhecido como o santo, né, o padroeiro dos pobres. Sim, tem uma história, né? Por que que ele é santo casamenteiro, né? Tem uma história de que a pessoa orou pelo casamento, recebeu o papelzinho, e aí levou lá no local, e aí o cara colocou numa balança, né? O peso do papel seria a quantidade de moedas. E aí deu 400 moedas, né? E isso é considerado um milagre. No caso, de novo, o magnetismo do Santo Antônio, né? Tem outro do livro, né? Ele foi roubado, e era um livro, ele rezou pedindo o livro, se concentrou bastante na volta desse livro e a pessoa se assustou com alguma coisa e voltou para devolver o livro, né? Provavelmente um pequeno desdobramento aí de Santo Antônio foi lá buscar o livro. É por isso que dizem que ele é o santo, né, para você encontrar objetos perdidos também, justamente por essa situação aí. Pois lendo a história dele, a gente vê várias passagens de dupla vista, enfim. Então, mas eu acho que a maior lição, né, apesar da gente ver todos esses fenômenos físicos acontecendo, a maior lição que ele deixa é a da caridade, é a do cuidado com o outro, é a do olhar para a pessoa, né, o olhar para o invisível. Eu acho que essa é a maior lição que Santo Antônio nos deixa. Tá, e na verdade, assim, se a gente for fazer a pesquisa mesmo bem profunda da história de cada um deles, desses santos tão populares, nós sabemos que vamos encontrar muitas informações e aí eu acredito que um programa para cada um não seria suficiente, né? Mas a gente tem que escolher mesmo aquilo que deixa a marca maior e eu acredito que nessa parte aí, né, de Santo Antônio, foi bem colocada essas questões, né? São lições realmente para a gente avaliar a questão, principalmente da caridade, que para nós espíritas assim é tão falado, é tão colocado que fora da caridade não há salvação, né? Em todos os momentos, em todas as situações que você vai estudar o evangelho, que vai estudar a doutrina, a gente vê que a caridade é a força principal, né? O combustível que deve mover as nossas ações. E ele deixou um exemplo belíssimo de caridade, né? Sim. O outro, né, na sequência é São João, que é amanhã, no caso. Tem uma história maravilhosa de São João que eu achei muito engraçada, que se comemora na véspera, com as fogueiras, porque São João dorme o dia inteiro, porque ele era muito festeiro e queria voltar para festejar junto, Olha né? só. Isso é uma história muito antiga. E aí solta bomba e tal para acordar ele. Eu achei isso muito, muito engraçado. Mas São João, tem, assim, uma história incrível, né? São João, ele é filho de Isabel, prima, né? Primo de Jesus, Prima né? de Jesus, e ele vem para anunciar, né? Ele vem dar testemunho de Jesus. E aí, só isso aqui, ó, dar testemunho de Jesus, a gente tem uma comprovação da reencarnação. Só se dá testemunho daquilo que se conhece. Se ele não tivesse conhecido a luz, ele não tinha como dar testemunho da luz. Né? E o texto é bem claro quando diz que ele vem dar testemunho da luz. E durante a pregação, né, ele passa a batizar as pessoas com água, falando do renascimento na água, né, de como as pessoas precisavam renascer ainda
nessa existência, né? Ele vem falando de uma mudança de postura, numa derrubar a casa, ele usa até esse termo. Então, essa mudança de postura mental é João nos falando da reforma íntima. São João, né? O João Batista, ele traz também, assim, na sua história, assim como Santo Antônio, inúmeras lições. Nós não podíamos trazer todas aqui, né? Mas ele veio com uma missão de mudar, assim, de dar um novo direcionamento no pensamento das pessoas, para que essas pessoas pudessem compreender Jesus, né? E durante a vida dele, a forma como ele conduzia, ele dá muitos exemplos assim que a gente pode citar. Por exemplo, o primeiro deles, ele não queria aparecer, ele queria que Jesus aparecesse, né? É tanto que tem a frase muito conhecida que diz: convém que ele cresça e eu diminua. Então, tudo que João Batista fazia, ele não queria aparecer. Ele não queria ser ele a pessoa que estava fazendo aquilo ali. Ele queria que todas as atenções fossem para Jesus. Porque, como Thay falou, ele sabia que Jesus era o que traria a luz, né? Ele também tem outra passagem que ele falava muito, que ele queria que as pessoas se arrependessem. Ele dizia muito: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, ele tinha também essa questão de fazer as pregações e de fazer com que as pessoas refletissem sobre os seus erros e aí se arrependessem. E além de mostrar às pessoas que elas deviam se arrepender, ele conduzia para Jesus quando ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, porque ele sabia que só Jesus, só o amor de Jesus, só aqueles ensinamentos ali, só aquela luz seria capaz realmente de perdoar, né? A gente sabe que tem a frase também que diz que o amor cobre a multidão de pecados, e aí a gente sabe que é através realmente do amor, desse arrependimento, e a partir desse arrependimento mudar as suas atitudes, mudar a sua conduta, e assim você receber esse perdão, né? A partir do momento em que você realmente quer fazer essa mudança interior. Então, João Batista traz essas lições, né? Ele trouxe muito isso, essa questão de realmente ele não queria aparecer. E, além disso, se a gente for analisar, olha, essa questão do batismo, como você falou, né? Eu estava até lendo alguma coisa que falava que o batismo que ele fazia era mergulhando. Não era assim, a inspersão, né, como só jogando água, era aquele mergulho, porque é uma renovação. E se a gente for colocar na nossa vida hoje, para a gente fazer uma mudança verdadeira, para a gente fazer uma transformação, é preciso a gente ir muito profundo. Não é só a mudança só na aparência, só superficial. Tem que ter esse mergulho profundo para compreender e assim começar o processo de transformação. É verdade. João no cárcere, né? Ele foi preso. Herodes tá lá na festa, né? E a filha de Herodíades, que era a esposa de Herodes, a Salomé, pede a cabeça de João e ele é preso. E aí ele tá no cárcere, né? E mesmo assim ele tá encaminhando as pessoas para Jesus. Ele não perdia uma oportunidade, os discípulos dele chegam para falar com ele no cárcere, ele manda ir até Jesus. Então ele tá sempre, ele tá na pior, né? Literalmente. Ele estava com sentença de morte, então ele ia perder a cabeça, ele sabia disso, ele sabia que ele ia morrer, mas ele não titubeou na missão que ele veio em nenhum momento. E isso é muito inspirador para a gente, porque a gente titubeia todos os dias da nossa missão. Todo dia a gente olha para trás e diz: será que compensa eu passar por tudo isso? Não está compensando, né? E João não pensava. Né? Às vezes, nos pequenos tropeços, a gente pensa que não tem mais jeito, né? Que não vale a pena. E aí ele vem e mostra assim que com toda essa situação que ele enfrentava, estava ali. E ele manda para Jesus, né? E aí uma outra coisa que João é importante é que João confirma a reencarnação, né? E aí uma das muitas passagens da Bíblia que confirma a reencarnação é sobre João, né? João é Elias,
né? Jesus afirma isso para os discípulos, que João é Elias. E ele ainda diz, quem tiver ouvidos que ouça. Então, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça, né? E aí, ele está se referindo, né, à passagem que tem no Antigo Testamento, em Malaquias, que diz que Elias viria antes do Messias. E tá todo mundo perguntando, ué, e cadê Elias? Que ninguém viu. Elias foi para onde? Né? Jesus, ele veio, vocês que não deram fé. Não reconheceram. Vocês não deram fé. Aí, minha filha, também fica difícil, né? E aí tem a questão também, né, de que João confirma a lei do retorno, né? João, olha como é rica a vida dele. Ele vem como um profeta importantíssimo, fala para as pessoas, anuncia Jesus, mostra o caminho e confirma a reencarnação e a lei do retorno. Porque ele, sendo Elias mandou decapitar 2 pessoas, né? Os sacerdotes de Baal. Tá lá em Reis 1, capítulo 18 e 19, se você quiser ler. E aí, ele condena essas pessoas a morrer, né, pela decapitação. E João tem uma morte por decapitação. E aí confirma o que Jesus diz, a cada um segundo suas obras, né? E disso a gente pensa o seguinte, ó, que as nossas sensações, as nossas, né, luxúrias tiram a gente do nosso centro. Porque aconteceu a morte de João por conta de uma paixão de Herodes por Salomé. Né? Ela dança e ele fica enfeitiçado. E aí eu te dou o que você quiser. Aí ela, então, eu quero a cabeça de João. Né? Presentinho pequenininho, besteirinha. Mas ainda assim, João tá lá, pleno, continua a missão dele, não se cala, não volta atrás, não prova que ele tem aquela resiliência e resignação para enfrentar, né? Porque, afinal de contas, ele é Elias. Ele sabe que ele precisava passar por aquela situação e que aquilo ali seria passageiro, né, para ele. Então, João tem uma história muito rica pra gente. São muitas lições, né? Muitos ensinamentos para a gente refletir. E é justamente isso, olha, numa oportunidade como essa, das festas juninas, nas casas espíritas também, de trabalharem essas questões, de mostrarem esses exemplos, de mostrarem a conduta, as escolhas e também, como você bem colocou, as provas aí, né, da reencarnação, que a gente tanto estuda, que a gente tenta entender, que a gente tanto divulga, e também a lei do retorno, né? Ação e reação. Lei da ação e reação. Deixa eu dar boa noite aqui, pessoal que entrou depois. Deixa eu ver aqui. Ruth Flores, boa noite. Dioguinho pedindo uma conexão espírita com Wagner Marques sobre magnetismo. Dioguinho já tem vários, viu? Acho que tem para base de uns 10. É só dar uma voltadinha, entrar na página, né, aí no YouTube ou no Facebook. Eu acredito que os programas de setembro, né, outubro do ano passado, são os que falaram sobre magnetismo, sonambulismo também. Sonambulismo, exatamente, tem vários. E aí, se você tiver alguma dúvida específica, você pode mandar pra gente, né, que Wagner vem de novo e fala. Eu já dizendo que Wagner vem, viu? Já tô dizendo que você vem, Wagner. Já era, tem que vir agora. Pronto, ela já confirmou. Já confirmei. Ana Camila, boa noite. Que bom que seu estudo foi adiado. Ela dizendo que o estudo dela foi adiado, por isso que está ao vivo com a gente. Isso é providência, viu? Que bom. A Wanda Gaioto. Wanda, boa noite. Wagner diz assim, Portal do Magnetismo Humano. O anjo Gabriel também afirma que João Batista vem com o espírito e a força de Elias, no início do Evangelho de Lucas. Verdade. São muitas, né? A reafirmação de que João é Elias é constante durante todo o Evangelho, né? Boa noite também aqui para Aparecida, Cida, minha prima querida. Muito boa noite. Ana Clébia,
do lar de Carla. Um cheiro para vocês. Gente, não esqueçam de curtir a live, tá bom? É importante para que o YouTube entenda e o Facebook também, né? Que é importante esse conteúdo e divulgue para mais pessoas. Então, se vocês puderem clicar lá no dedinho para cima, se você estiver gostando. Se não estiver gostando, pode clicar no dedinho para baixo também. Que a gente precisa saber se tá bom ou se não tá, né? É isso, gente. E aí, vamos continuar, né? Pronto, acho que eu já mandei boa noite para todo mundo. Se eu tiver esquecido alguém, me perdoe. E aí tem São Pedro também, né? São Pedro. São Pedro em Várzea Alegre é comemorado com festa. Muita festa. Festa tradicional, né? E muito grande. Há muitos anos, né? São Pedro é sempre comemorado. E aí, Pedro eu acho que o mais conhecido. Sim. Né, desses três. Pedro era apóstolo do Cristo. E, se vocês lembram, Pedro negou Cristo. Ele jura fidelidade e negou Cristo três vezes. Mas ele se arrepende, né? E depois dele ter negado Cristo 3 vezes, ele volta a anunciar Jesus. Ele se redime dessa negação e ele passa a ser o líder desses apóstolos, né? E há algumas... um livro, eu esqueci o nome do livro agora, eu não anotei. Não anotei porque eu pensei que eu ia lembrar. Aí meu cérebro faz isso comigo. Que Pedro anunciando, né, passando pelas cidades, até a sombra de Pedro, né, quando as pessoas estavam doentes, elas tentavam tocar pelo menos a sombra de Pedro e alcançavam curas. Né? De novo, o magnetismo desse homem emanando assim para todos os lados. Né? E ele, nessa missão, nesse caminhar dele, entre a negação e o desencarne dele, né, foi totalmente dedicado a falar do Cristo. Né? E depois de ele ter negado. Então, assim, pra gente, fica assim, pra mim, pelo menos, né, que ficou, mesmo depois de um erro muito grande, de uma falha até, assim, de caráter, né, ele prometeu que ia ser fiel a Jesus e depois ele voltou atrás por medo. Por medo. Mesmo assim, a gente consegue se melhorar e a gente consegue fazer coisas grandiosas, como Pedro fez. Depois, né, dessa passagem que acontece, a crucificação e tudo, nós sabemos que Pedro deu continuidade ao trabalho de Jesus. Ele que criou, né, que fundou lá a Casa do Caminho e junto com outros apóstolos, com outros seguidores, eles continuaram fazendo o mesmo trabalho de evangelização, né, de pregação e, acima de tudo, nessa Casa do Caminho, eles acolhiam todas as pessoas que necessitavam de amparo, né, pessoas que estavam em extrema pobreza, pessoas com enfermidades graves, pessoas com idade avançada que estavam abandonadas, que não tinham quem cuidasse. E na Casa do Caminho, todas essas pessoas recebiam o amparo, o amor, o cuidado que necessitavam. Até quando nós fizemos aqui o programa falando sobre o livro Paulo e Estevão, Pedro, ele é muito importante a gente ver, tanto na evangelização de Estevão, como também na situação de Paulo, né? Porque quando Paulo retorna depois da experiência, né, ele era desacreditado. As pessoas não confiavam que aquele que era o perseguidor se tornaria um pregador. E aí foi Pedro que abriu essa porta, né, para que realmente Paulo tivesse a condição de fazer o que ele fez. Né? Então, a gente vê como Pedro foi fundamental. E eu acredito que esse exemplo da negação mostra realmente assim que quando você tem uma falha e você reconhece o seu erro e você quer fazer diferente, você tem toda a condição de fazer. Né? Não é, a gente vê muito aquela frase que diz, não é um erro que define, e sim como você vai conduzir a sua vida a partir daquilo ali. Talvez tenha sido essa negação de Pedro, essa fraqueza,
que ele apresentou momentaneamente, de deixar o medo sobrepor ali o que ele acreditava, o que ele pensava. Naquele momento, talvez tenha sido esse tropeçozinho dele que tenha impulsionado todo o bem que ele fez depois. Então, Uhum. veja como é importante também a gente avaliar os nossos erros, porque muitas vezes, quando a gente comete um erro, e a gente tem que ter a compreensão que no período em que nós cometemos aquele erro, nós não tínhamos a consciência, o entendimento, né? A doutrina sempre nos fala isso. E a partir daquele erro, a gente tem ali um aprendizado. E dependendo de como a gente colocar em prática aquele aprendizado em nossa vida, o avanço é muito grande. E a gente vê isso de exemplo com Pedro. Sim, sem dúvida. E assim, quando o Espiritismo fala, né, do arrependimento, que a gente erra, reconhece o erro, se arrepende e repara. E aí, Pedro passou por isso, né? Ele negou 3 vezes. Na terceira vez ele percebe que ele errou, né? Ele se arrepende e ele vive o resto da vida reparando esse erro. Inclusive, no final da vida de Pedro, né, ele é morto, torturado em Roma, pelo imperador Nero, e Nero manda crucificá-lo. E ele pede para que a crucificação dele seja feita de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer igual a Jesus. Igual o mestre. Então, ele se coloca numa posição de humildade. Inclusive, durante a convivência com Jesus, Pedro tem algumas falas e algumas colocações bastante orgulhosas, né? Ele corta a orelha de um soldado, né? Ele tem uma atitude de Impulso, combate. né? Assim, de lutar, né? De resolver as coisas assim. E quando ele percebe, ele vai se modificando e vai se tornando esse apóstolo que até hoje, né, é tão importante para a maioria das religiões e, né, para a Igreja Católica é considerado o primeiro papa. Né? Então, ele sai de um homem pescador, simples, rude, talvez até ignorante, bruto que só canta de seca, para uma pessoa amável, né, que falava do amor, que era humilde, que era acolhedor, que entendia o erro do outro, que aceitava, que dava novas oportunidades. Então, assim, isso é uma... Eu me identifico muito com Pedro, né, ainda com o Pedro pescador, bruto, canto de seca. Tô tentando ir me melhorando para ver se né, se eu fico pelo menos assim, Pedro metade do caminho. Porque todo tá difícil. Avaliando aí, né, as histórias que nós conseguimos, assim, colocar à disposição aí para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que acompanham a Conexão, a gente vê quantas lições espirituais a gente consegue perceber na vida dos três, né? Na vida dos três. E a partir dessas lições, a gente deve fazer um comparativo com o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Nós sabemos que, até como o Thay colocou agora, né, assim, que é um pequeno, assim, quer seguir, mas muito distante ainda por conhecer, né, as limitações, mas todos nós sabemos que nós viemos aqui com uma missão. Né? E não é necessário que essa missão seja mais grandiosa e que vá mudar o mundo completamente, como a gente vê aí esses grandes mártires, né? Esses grandes exemplos que trouxeram realmente grandes transformações para a humanidade. Mas nós temos nossas missões e nós precisamos cumprir nossas missões, nós não podemos falhar, mesmo pequenininhas, mesmo na nossa vida, com os nossos familiares, com as pessoas que são colocadas na nossa vivência, né? Na nossa convivência todos os dias, nós temos missões. E aí nós podemos fazer o comparativo dos exemplos que nós colocamos aqui e o que nós temos feito, né? Será que, assim como Santo Antônio, nós estamos colocando em prática realmente toda a caridade que a gente pode fazer? Assim como São João, né? Como João Batista, será que nós estamos também nos diminuindo para que Jesus apareça, para que o bem, o amor e a luz apareça através das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Ou será que a gente está deixando ainda o orgulho, o egoísmo
para mostrar que somos nós que estamos fazendo, quando na verdade a gente sabe que todo bem, todo amor, toda luz, toda graça vem, né, do nosso Pai Celestial, vem do nosso mestre e irmão amado Jesus. E nós somos aqui instrumentos. E nós devemos agir como instrumentos, né? E fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E assim como Pedro também avaliar a nossa conduta. Nós sabemos, a gente sempre fala nos nossos estudos, que nós temos limitações, que nós temos imperfeições, que é por isso que nós estamos num plano ainda de provas e expiações, mas nós estamos no caminho dessa redenção, no caminho do melhoramento, do nosso aperfeiçoamento moral. Então, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos buscando realmente esse melhoramento? Então, que a gente possa, através desses exemplos que nós vimos aqui, refletir e trazer, então, a mudança que nós precisamos, a transformação nas pequenas coisas da nossa vida. A gente também não precisa exigir de cada um assim, uma mudança grandiosa, uma mudança assim, repentina, mudar da água para o vinho. A gente sabe que é lento, que é aos pouquinhos, e a gente vê que esses homens que fizeram grandes coisas também tiveram, né, os seus momentos assim, em que até duvidaram de sua própria força, que nem talvez não conheciam a força que tinha e o impacto que teria cada ação. Sim, a gente nunca sabe até onde, né, a nossa energia chega, né? Enquanto magnetistas, né, estudantes de magnetismo e magnetizadores, muitos dos nossos ouvintes são magnetizadores, a gente não consegue perceber até onde a nossa energia chega, até onde o impacto que você tratou uma dor no ouvido de alguém, tratou uma dor no joelho de alguém, e isso pode mudar completamente o rumo da vida dela. E você nunca vai ficar sabendo disso. Mas se você tem essa energia, né, eu acho que hoje a lição que ficou para mim hoje, né, é de que se a gente tem essa energia de cura, como Santo Antônio tinha, né, que não se importava nem que rasgassem as vestes dele, né, tava tudo bem, porque ele queria curar as pessoas. Então, se a gente tem essa energia, que a gente pode ajudar a pessoa, seja com o que foi, como foi, aonde for, que ela seja colocada em prática, né, e que a gente não titubeie quando estivermos nas prisões, que a gente consiga continuar fazendo o trabalho, que mesmo a gente errando e às vezes dando uns passos para trás, negando lá, como Pedro, a gente consiga retomar a caminhada e que hoje, né, vocês consigam tomar essas lições, né, assim como a gente. A lição, né, primeiro é para quem fala, então primeiro é para nós, né? Então muito obrigada a você que nos escuta, porque sem você aí do outro lado eu não teria feito esse programa, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi estudando para vir falar com vocês. Então a minha gratidão é imensa, tá bom? E eu quero, né, dizer para vocês que eu desejo um bom São João. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, já são 19h52, né? Já estourei aqui 2 minutinhos, mas eu tô fingindo que não estourei. E o nosso programa tá chegando ao final, gente, é isso. E aí, eu quero desejar a vocês um ótimo São João. Comam bastante, perto da fogueira, tá? Se não puder não soltar bomba, porque os cachorrinhos têm medo, eu agradeço, né? Mas se quiser soltar bomba também, né? Uma chuvinha, uma pipoquinha. Se quiser me chamar pra eu ir comer pipoca e pamonha também, pode chamar que eu vou. Então é isso, gente. É brincar, né? Mas brincar com cuidado e equilíbrio sempre. Muita luz, muita paz. Bom São João pra vocês. Até a próxima quinta-feira. Até semana que vem.